Alô, você, meu caro estudante. Hoje, eu e vocês, eu, professor Natanael, vocês aí desse lado, nós vamos trabalhar um assunto importante, principalmente da história geral do século XX, que é a Primeira Guerra Mundial. Você pode pensar que a Segunda Guerra Mundial foi mais letal, foi mais, assim, destrutiva para a humanidade, mais impactante, acarretando mais mudanças na geopolítica. Isso não é mentira, não, é verdade. De fato, a Segunda Guerra Mundial ela foi mais substantiva nesse sentido. Porém, a Primeira Guerra Mundial ela também delimitou e ajudou a definir o mundo na primeira metade do século XX. As mudanças decorrentes após a Primeira Guerra Mundial, elas, repito, impactaram o mundo decisivamente na primeira metade do século XX. Só para ficar em umas coisinhas básicas aqui, que eu vou tentar condensar tudo em 15 minutos, 16 minutos. Olha só. Em primeiro lugar, os Estados Unidos emergem após a Primeira Guerra Mundial como grande potência mundial. Segundo lugar, nós temos no bojo de tudo isso a Revolução Russa e a definição de um novo modelo de organização política, social e econômica, que é o socialismo, que vai impactar no mundo inteiro. Segundo lugar, nós vamos ter a entrada das mulheres assim com força mesmo no mercado de trabalho em função de que os homens estavam sendo mobilizados para a linha de combate, né? Terceiro lugar, nós vamos ter o fim dos grandes impérios europeus, o fim do Império Turco-Otomano, o fim do Império Austro-Húngaro. Décimo lugar, já nem sei quantos pontos coloquei. Nós vamos ter um avanço tecnológico muito grande, falarei sobre ele daqui um pedacinho. Quer dizer, a Primeira Guerra Mundial é sim um ponto importante que merece o destaque e a nossa apreciação. Olha o que eu coloco no título aqui, ó, a Guerra das Guerras. Na verdade, as nações envolvidas, principalmente ali a Inglaterra, a França e a Alemanha, entendiam que a guerra era inevitável. Por quê? Porque os conflitos eram tantos e não eram resolvidos diplomaticamente, que uma guerra realmente poderia pôr fim a todas aquelas contendas. Os perdedores entenderiam seu lugar, assumiriam essa condição, né, de derrotados, iriam lamber suas feridas, se reconstruir. Os vencedores ficariam aí com os espólios de guerra e, consequentemente, na posição de vitoriosos, e a vida seguiria. Mas não foi bem assim, não. Eles entendiam, inclusive, que a guerra seria muito rápida, que a vitória seria alcançada. Os dois lados pensavam assim, né? De maneira muito fácil, e a guerra se estendeu por quase 5 anos, com mais ou menos, aí os números não são conclusivos, mas mais de 10 milhões de mortos. A participação brasileira foi curiosa, porque o Brasil entra, como sempre, do lado vencedor dos Estados Unidos, né? E não enviou. A exemplo do que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, o Brasil teve uma participação louvável, né? Interessante, enviou combatentes, guerreou na Itália. Na Primeira Guerra Mundial não foi bem assim, não. O Brasil enviou mais ajuda humanitária, certo? Médicos, enfermeiros, né? E teve uma certa importância no patrulhamento, apenas no patrulhamento das águas lá no Oceano do Atlântico Norte, tá legal? Bom, mas vamos entender, e aí eu passo para a próxima lâmina, as causas desse conflito. São muitas as causas, certo? E eu vou resumir aqui em três e apresentar para vocês um conceito, ou seja, uma definição. O que foi a Primeira Guerra Mundial? Um conflito armado, diz a lâmina, ocorrido no início do século XX em território europeu, muito embora tenha se espalhado e tenha tido batalhas na África, na Ásia principalmente. Envolveu grande parte dos países do mundo e marcou o início de um período de avanço tecnológico. Como ela se tornou mundial, se ela nasce na Europa? É fácil entender, gente, é que as nações da Europa naquele momento ainda possuíam muitas colônias, tanto na África quanto na Ásia. Então elas vão mobilizar efetivos, né? Vão mobilizar essas regiões que eram controladas por alemães, ingleses, franceses, italianos, etc. Tudo isso é envolvido aí no esforço de guerra. E aí entra os Estados Unidos da América e realmente se tornou de proporções globais. Bom,
3 pontos eu coloco aqui como causas primordiais, mas eu vou eleger um que é o fator principal, tá certo? Eu coloco primeiro disputas por mercados internacionais, depois eu coloco o atrito entre as grandes potências por causa das questões coloniais, depois eu coloco a França, que iria a revanche contra os alemães pela perda dos territórios de Alsácia e Lorena. Se você olhar no mapa, eu vou mostrar para vocês depois, Alemanha e França, elas fazem fronteira, são países vizinhos, tá certo? E nessa região fronteiriça, existiam essas colônias, melhor dizendo, esses territórios chamados de Alsácia e Lorena, províncias, né? Pior que era uma região muito rica em minério de ferro e em carvão mineral. Portanto, alvo de disputa, tanto por franceses quanto por alemães. Em 1871, houve uma guerra, em 1870, né? Os alemães ganharam, ficaram com esse território, e os franceses nunca esconderam a ideia, né, o desejo de dar o troco, né, o sentimento revanchista. Isso realmente alimentou discórdias ao ponto de do povo francês se mobilizar realmente para uma guerra, tendo a Alemanha como inimiga. Mas o ponto crucial, gente, é isso: são as disputas coloniais. Então, áreas na África e na Ásia que eram disputadas por alemães, ingleses, franceses, italianos, e essas disputas elas não tiveram uma solução no campo diplomático, na conversa, no diálogo, na base do acordo, e descambou para uma guerra. Já desde 1905, essas nações começaram a se armar, era chamada paz armada, um período que é chamado também de Belle Époque, a bela época de tantas transformações positivas na ciência, muito avanço, crescimento econômico, etc. Porém, parte do PIB, do Produto Interno Bruto, da riqueza das nações, era destinado exatamente para o arsenal bélico. O objetivo era, se eu estiver bem armado, bem equipado, eu mostro para o meu inimigo, ele vai pensar 2 vezes antes de me atacar, porque eu poderei retaliar, né, de forma exemplar, de forma cabal. A vingança realmente será maligna, né? E isso, de certa forma, mantinha um equilíbrio ali da paz, muito embora fosse um equilíbrio muito tênue, muito frágil, né? Tanto que se quebra em julho de 1914, se inicia a guerra. Aí eu coloco aqui, ó, formação das 2 frentes militares, dos 2 blocos militares, já naquele ano de 1905, quase 10 anos antes da guerra começar. Tamanha era a visão que eles tinham que uma guerra ia acontecer, não tinha boquinha, não tinha como evitar a guerra, porque as disputas eram muito ferozes, a diplomacia não resolvia, não tinha acordo. Então as nações europeias elas já começam a se articular aí em blocos militares. Você vê que foi formada a Tríplice Entente e também a Tríplice Aliança. Vale lembrar que a Itália ela acabou mudando de lado. Ela começou do lado da Tríplice Aliança e ela muda depois para a Tríplice Entente. Deve ter se arrependido, porque, embora tivesse do lado vencedor, quando foi para dividir os espólios da guerra, né? Quando foi para ficar com as partes dos territórios alemães e uma parcela aí das indenizações de guerra, a Itália ficou sem nada praticamente. Tanto é verdade que na guerra seguinte, que é a segunda, os italianos voltaram a fazer pacto com os alemães e ficaram contra a Inglaterra e contra a França. Pequeno texto, as batalhas se desenvolveram principalmente nas trincheiras. Gente, os historiadores dividem em 3 momentos a Primeira Guerra Mundial. No primeiro momento é uma guerra de enfrentamento. Batalhas corpo a corpo, homem a homem, na baioneta, inclusive, que é aquele rifle que tem na ponta do rifle um punhal. Isso servia muito para o combate corpo a corpo. Foi uma época de muitas mortes. Quem mais morria, inclusive, eram os russos. Não é à toa que eles vão sair da guerra antes de terminar. A Revolução Russa, que eclode entre fevereiro e outubro de 1917, a Rússia cai fora, só apanhava. Boa parte desses mortos eram soldados russos. E essa guerra de enfrentamento ela acontece ali, né, entre os anos de 1914 e 1915. Daí até 1916 nós temos a guerra de trincheiras. Inclusive eu mostro fotografias de trincheiras para vocês daqui a pouco, é uma parte mais de guerra imobilista. E em seguida nós temos o ano de 1917, que é crucial, porque você tem a saída da Rússia e a entrada dos Estados Unidos, que fez toda, absolutamente
toda a diferença, já dado o grande poderio militar e econômico dos Estados Unidos se mostrava presente já no começo do século XX, tão forte, tão poderoso, que a guerra se arrastava por quase 4 anos, e quando os Estados Unidos entraram, durou apenas 6 meses, 7 meses. Tamanho era o desequilíbrio causado pela entrada dos Estados Unidos no conflito. Está aqui o que eu dizia agora há pouco sobre o ano de 1917. Importantíssimo, porque marca essa terceira e última etapa, simbolizada pela entrada dos Estados Unidos e pela saída da Rússia. Bom, os perdedores tiveram que assinar o Tratado de Versalhes. Aliás, pessoal, esse tratado impôs sanções muito duras para os alemães. Vou contar para vocês. Os alemães perderam suas colônias que tinha na África, perderam até parte do seu território na Europa, tiveram seu exército limitado a apenas 100 mil homens, perderam o equipamento militar que sobrou e tiveram que pagar indenizações de guerras altíssimas aos países vencedores. Foi tão humilhante que, quando Hitler assumiu o poder lá em 1933, lá na frente, 34, por aí, ele rasgou o Tratado de Versalhes, se recusou a pagar as indenizações e partiu para uma corrida armamentista para reequipar a Alemanha e dar o troco e fazer a revanche contra ingleses e franceses, nascendo aí exatamente a Segunda Guerra Mundial. Bom, temos o esfacelamento dos grandes impérios, né? O Império Austro-Húngaro e o Império Turco-Otomano. Claro que a França reaveu aí os territórios de Alsácia e Lorena, ok? E também, pessoal, foi criado o equivalente à ONU na época, um organismo supranacional chamado Liga das Nações, que acabou não funcionando, não tendo nenhum sucesso, porque 2 décadas depois surgiu uma guerra ainda pior, a Segunda Guerra Mundial. A Liga das Nações deixou de fora a Rússia, porque era comunista. Os Estados Unidos deu a ideia para criar e depois caiu fora, não quis participar. A Alemanha, como foi responsabilizada pela guerra, também foi deixada de fora. Como é que um organismo internacional que propõe a paz no mundo pode dar certo se você deixa de fora Estados Unidos, Alemanha e Rússia? Não tem a menor chance, né? E, de fato, não obteve sucesso, como eu disse, tanto que eclode a Segunda Guerra Mundial apenas 2 décadas depois. Agora, algumas fotografias para finalizar e fechar essa tampa. Quem é esse casal bonitinho aí que está rodeado de pessoas engravatadas, né? Prestes a entrar aí num Rolls Royce da época, 1914. Esse cara era o Francisco Ferdinando, ele era herdeiro do Império Austro-Húngaro, está na cidade de Sarajevo, na Bósnia-Herzegovina, Europa Oriental. Ele foi assassinado, se eu não estou enganado, 28 de julho, por aí, de 1914. E esse assassinato, essa fotografia foi tirada horas antes, esse assassinato foi o estopim, como a gente chama, né? O pretexto, o gatilho, aquela gota d'água que falta para poder o copo transbordar. É o que a gente chama de estopim, certo? Em termos de história da guerra. Foi o estopim para a guerra começar. Por quê? Porque com o assassinato do Francisco Ferdinando, o Império Austro-Húngaro achava que a Rússia, para resumir a história, porque é muito grande, achava que a Rússia estava por trás e os russos não gostaram dessa insinuação. Eles realmente tinham uma culpazinha de leve ali. E o Império Austro-Húngaro declara guerra à Rússia, só que a Rússia tinha aliados, né? Tinha a Inglaterra, tinha a França, que declaram guerra ao Império Austro-Húngaro, e o Império Austro-Húngaro tinha os seus aliados também, tinha a Alemanha, e aí começa a guerra na Europa, e dali a gente viu que se espalhou para outros continentes, e os Estados Unidos entrou. Detalhe, por que os Estados Unidos entraram na guerra? É importante. Os Estados Unidos começaram a vender armas e outros equipamentos, mantimentos para os países da Tríplice Entente, Inglaterra, França. Só que no caminhar da guerra, no curso da guerra, os alemães começaram a vencer a maior parte das batalhas. Se tudo se encaminhasse como estava se desenhando, os alemães iam vencer. E os ingleses e franceses iam perder. E se os franceses e ingleses perdessem, como pagariam aos norte-americanos tudo que estavam comprando? Os Estados Unidos avaliou. Os Estados Unidos não dá murro em ponta de faca, né? Pilantragem ali reina. Então, o que é que ocorre? Eles avaliaram. Eu vou perder mais dinheiro
ficando de fora e vendo ingleses e franceses perderem, eles não vão nos pagar se perderem. Vamos perder mais dinheiro ficando olhando do lado de fora do que se a gente entrar na guerra e ajudar eles a ganhar. A gente ainda vai participar da reconstrução da Europa com as nossas empresas e bancos emprestando dinheiro e ganhando dinheiro em cima deles. Grosso modo, arrumaram um pretexto lá para entrar na guerra e foi isso que aconteceu. Nesse mapa, nesse verde mais clássico, eu tenho os países da Tríplice Entente, que é a França, a Inglaterra e a Rússia. Nessa área verde mais opaco, eu tenho os países da Tríplice Aliança, a Itália, que depois mudou de lado, o Império Austro-Húngaro e também a Alemanha. E por último, duas fotografias para fechar. A primeira de metralhadoras. É importante dizer que muitas armas surgiram e foram aperfeiçoadas a partir da Primeira Guerra Mundial. Lança-chama, granada de mão, minas terrestres, blindados, encouraçados são navios de guerra, submarinos, metralhadoras, o avião como arma de guerra, tá certo? Passa a ser utilizado em larga escala na Primeira Guerra Mundial. E a outra fotografia são trincheiras. E você nota que os homens estão, se você olhar bem, de máscara, porque eram usados gases tóxicos, armas químicas e biológicas. Ficou, inclusive, proibido depois. Valeu, pessoal. Tudo de bom. Espero ter conseguido resumir isso tudo em 16 minutos e 40 segundos. Tchau, abraço.